Fala galera da React Conf, beleza? Bom, eu sou o Carlos Levi, sou Tech Lead aqui no TC e também sou criador de uma comunidade de programadores chamada Coders Club. E hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouquinho de como foi o desafio de criar uma biblioteca React Native que interagisse com o código nativo Android e iOS e também mostrar como é que você pode criar uma biblioteca que interaja com esse código nativo, tá? Bom, antes da gente ir para o código, eu queria começar explicando por que em pleno 2021, com o React Native extremamente maduro, a gente com dezenas de bibliotecas, dezenas, centenas, talvez milhares de bibliotecas de React Native, por que a gente precisou, por que a gente aqui no TC teve a necessidade de criar uma biblioteca própria, ainda mais que interagisse com o código nativo, tá? Então, para começar a explicar isso para vocês, eu tenho que compartilhar aqui minha tela, tá? Então vamos lá. Para explicar esse desafio, tá? Para explicar por que a gente teve essa demanda, eu tenho que começar explicando o desafio aqui do desenvolvimento desse produto aqui que vocês estão vendo na tela, tá? Que é a TC Rádio. Então, no ano passado, em 2020, a gente recebeu o desafio de criar uma rádio de investimentos, tá? A primeira rádio de investimentos do Brasil. A gente tinha alguns requisitos para esse produto, tá? O primeiro deles é que essa rádio, ela rodaria nas nossas plataformas web e mobile, tá? Web é essa que vocês estão vendo agora e na nossa plataforma mobile que é feita em React Native, tá? O nosso aplicativo que é feito em React Native. Esse era o primeiro requisito. O segundo requisito, o segundo grande requisito que a gente tinha é que a gente, diferente das rádios tradicionais que a gente conhece, não transmitiria apenas áudio, tá? A gente também transmitiria vídeo. E como último grande requisito que a gente tinha, que é um requisito que mudou muito o jogo que a gente iria jogar aqui no desenvolvimento desse produto, a gente tinha um requisito de o nosso produto, tá? O nosso streaming, ele teria que atingir o que a gente conhece por Ultra Low Latency, tá? Que é uma latência extremamente baixa, tá? Algo ali de 1 a 3 segundos. E esse era um requisito muito importante que mudou muita coisa de como a gente iria desenvolver essa plataforma e já já vocês vão entender o porquê. Mas, bom, com esses requisitos em mente, a gente começou a estudar as soluções que a gente teria para desenvolver essa plataforma de streaming. E a gente chegou em algumas soluções. Começando aqui a falar do lado de infraestrutura, tá? A gente chegou no Media Package, tá? A gente, por muito tempo, estava decidido a utilizar o Media Package como a nossa ferramenta de streaming de vídeo, tá? Mas na reta final, perto da gente começar a implementar o nosso player, a gente acabou decidindo implementar o IVS, tá? Em vez do Media Package. Bom, agora que a gente já tinha escolhido qual a infraestrutura, qual o serviço de streaming que a gente utilizaria, a gente só precisaria desenvolver o player, né, para consumir esse serviço. Então a única coisa que a gente precisava agora era construir o nosso player em React e React Native. E quando a gente fala em player, né, em player de vídeo, a gente já vem logo na nossa mente as principais ferramentas que a gente tem hoje para desenvolver esse tipo de ferramenta, né? Então no web a gente tem o Vue.js, que é extremamente conhecido, extremamente utilizado. No React Native a gente tem o React Native Video, que também dispensa apresentações. Só que a gente tinha um pequeno problema em implementar essas bibliotecas. A gente tentou bastante implementar essas bibliotecas, a gente tentou implementar o Vue.js, o React Native Video no caso do nosso aplicativo, mas a gente sempre era parado em um ponto, né? Que é o ponto que eu comentei com vocês, da Ultra Low Latency. A gente não conseguia, com esses players, atingir a latência necessária, que era de 1 a 3 segundos, né? Aquela latência que eu comentei com vocês. A gente apenas conseguia atingir essa latência com um carinha, tá? Que é o próprio player nativo, o próprio SDK que a própria AWS fornece, né? O próprio SDK do IVS, que é o serviço que a gente está utilizando. E é aí que entra o grande problema, tá? Porque se eu pegar aqui a documentação do IVS, tá? Do SDK do IVS, e a gente der uma olhadinha aqui no IVS Player, a gente vai ver que a gente não tem um SDK disponível para React Native. A gente vai ter um SDK disponível para o web, a gente vai ter SDK para o Android, para o iOS, para o Vue.js, uma integração com o Vue.js e com o JW Player, mas a gente não tem nada para React Native. E é aí, nesse momento, que a gente tinha que tomar uma decisão. A gente poderia esquecer esse requisito da Ultra Low Latency, né? A gente poderia esquecer e
implementar com a latência que a gente teria atingido com as outras bibliotecas, com as bibliotecas principais que a gente tem hoje, ou a gente teria que implementar uma camada, né, uma biblioteca que interagisse com o código nativo e interagisse com o SDK do IVS e que também interagisse com o nosso código React Native, tá? E bom, a gente sentou para discutir e a gente viu que a latência era, sim, extremamente importante, tá? Isso porque a gente aqui no TC trabalha com informações financeiras, né? Então a gente trabalha com informações do mercado financeiro e cada segundo importa, tá? Então, o quanto antes essa informação, o quanto antes a informação chegar de uma ponta até a outra, melhor vai ser para quem vai estar na ponta, né? Para quem vai estar recebendo essa informação. Então a gente parou e disse, não, a gente vai realmente buscar atingir essa latência e a gente vai fazer essa biblioteca nativa que interaja com o código nativo e que coloque essa integração com o React Native, o do React Native com o IVS, tá? Então, esses foram os motivos que levaram a gente a construir essa biblioteca. E antes de eu mostrar ela para vocês, eu queria mostrar para vocês como é que vocês podem construir a biblioteca de vocês para, caso você queira estudar, entender um pouco mais dessa implementação nativa, essa comunicação com código nativo, ou também se você precisar fazer essa implementação de uma biblioteca que interaja com código nativo aí dentro do seu trabalho, beleza? Então, bom, deixa eu trazer aqui o terminal para cá, porque agora sim a gente vai começar a falar de código. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é criar o nosso scaffolding, tá? Do nosso projeto, criar basicamente o esqueleto aqui do nosso projeto, tá? E existem algumas soluções, algumas bibliotecas que criam essa estrutura pra gente, mas aqui eu particularmente mais gostei de ter utilizado foi essa biblioteca aqui, tá? Que é da galera lá da CallStack, e é uma organização bem conhecida, tá? Eles organizam vários eventos de React Native, e tem também, cuidam de várias bibliotecas de React Native, como o React Native Paper e algumas outras, tá? Então, esse carinha aqui se chama React Native Builder Bob, tá? E ele traz basicamente esse scaffolding aí que a gente precisa para criar o nosso projeto, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui no nosso terminal. Deixa eu dar um zoom aqui. Bom, vamos lá. Para a gente conseguir utilizar o Builder Bob aqui, a gente vai rodar o seguinte comando, tá? npx create react -native library e o nome da nossa biblioteca, tá? Eu vou criar aqui, a gente vai criar aqui nessa talk uma biblioteca simples que interaja com a câmera do nosso aparelho, tá? Do nosso aparelho Android e iOS. Então eu vou criar aqui um React Native conf câmera, pode ser. Beleza? Quando a gente rodar esse comando, ele vai dar uma confirmação, pedir aqui uma confirmação. A gente vai precisar preencher aqui algumas informações do nosso projeto, então o nome do nosso pacote, tá? Então vou manter o mesmo nome da pasta que eu criei. Uma descrição do projeto, então vou colocar package to integrate with device camera. Então, uma descrição bem simples. Aqui ele vai perguntar o nome do autor, vou só confirmar o e-mail também e confirmar também o meu GitHub e o GitHub do repositório, beleza? E aqui ele vai dar uma opção bem da hora pra gente, tá? Que é basicamente criar a estrutura baseada na linguagem que a gente vai querer utilizar, né? Então a gente tem três linguagens, né, que a gente pode utilizar para cada um dos lados, né? Então a gente tem Java e Objective-C, que seria a maneira mais tradicional, Java para Android, Objective-C para iOS. E a gente tem também Java e Swift, né? Swift seria uma forma mais atual de desenvolver para iOS. A gente tem Kotlin e Objective-C e Kotlin e Swift, tá? Se você tiver na dúvida, vai para soluções mais atuais, porque elas são bem mais simples da gente entender, principalmente no iOS, tá? Então, vou criar aqui com Kotlin e Swift. Aqui ele vai perguntar qual é o exemplo que eu quero que ele traga, tá? A gente tem basicamente duas opções, que é um módulo nativo e uma view nativa. Qual a diferença, Levi? A diferença é que ele vai trazer um exemplo de um ou de outro, e o módulo nativo ele vai ser basicamente uma biblioteca que vai ter as funções, vai ter as promises, enquanto a native view eu vou ter uma view, de fato, um componente que vai poder ser renderizado na tela, tá? Então, por exemplo, no nosso aplicativo aqui do TC, né, na nossa biblioteca que a gente fez, a gente tem uma native view, porque a gente consegue depois pegar esse view
que a gente exporta, né, esse player que a gente exporta e renderizar ele como um componente. Mas para essa aula de hoje, a gente vai criar aqui uma função que interaja com a câmera, a gente não vai precisar renderizar nada como um componente não. Então, vou selecionar essas opções, vou entrar aqui na pasta do projeto que a gente criou, que no caso foi a React Native Conf Camera, tinha até esquecido já. E a gente vai rodar um yarn, tá? Para ele instalar as dependências e fazer o bootstrap aqui no projeto, tá? Vai demorar um pouquinho, tá? Então, vou aguardar ele terminar aqui tudo e aí a gente volta, beleza? Bom, já terminou aqui a instalação, tá? Então a gente já pode abrir esse projeto aqui no nosso editor de texto para a gente entender um pouco dessa estrutura de pastas que ele trouxe aqui pra gente, tá? Então, bom, aqui na direita a gente já consegue ver essa estrutura de pastas, ele traz uma... Opa, tô travando aqui. Ele traz uma estrutura de pastas bem da hora aqui, tá? Então ajuda bastante a gente a não precisar criar tudo na mão, tá? Então ele já traz aqui várias configurações do TypeScript, tá? Algumas configurações aqui, uma pasta do Circle, uma pasta de scripts e de teste também aqui, pra gente começar a criar os nossos testes, tá? Já vem configurado aqui para a gente começar a utilizar. Então, ele já traz o projeto basicamente pronto para a gente começar a utilizar. A gente não precisa de fazer setup praticamente nenhum, tá? Então, ele já traz aqui, inclusive, deixa eu até vir aqui no nosso index, ele já traz aqui, inclusive, uma função de teste aqui para a gente, tá? Então, bom, eu queria ter mais tempo, tá? Para explicar toda essa estrutura, todos os módulos que a gente tem aqui. Mas como o meu tempo é limitado, eu vou me focar aqui ao principal, tá? Que é o seguinte, quando a gente vai criar qualquer funcionalidade aqui que a gente queira criar dentro da nossa biblioteca, a gente precisa basicamente alterar em três lugares diferentes, tá? O primeiro deles, esse aqui é o arquivo JavaScript principal do nosso projeto, tá? Que é o index, que vai conter as tipagens, tá? É daqui que a gente vai exportar as tipagens da nossa biblioteca. Então, quais são as funções que a gente tem, quais são as propriedades que a gente aceita e assim por diante. Então a gente já pode ver aqui que ele traz aqui, ele exporta uma função chamada multiply, que recebe 2 números e retorna uma promise, tá? Já a gente vai entender porque que ele retorna uma promise. Mas basicamente a gente já tem essa função de exemplo. E aqui na pasta iOS e na pasta Android é onde vai estar o nosso código nativo, tá? E é aí que a gente vai precisar entender um pouquinho de código nativo para começar a fazer algumas coisas, tá? E se você, assim como eu, não entende código nativo, nunca mexeu com código nativo, pelo menos não para valer, o Stack Overflow vai ser um grande amigo nesse momento, tá? Bom, aqui a gente tem 2 carinhas que a gente vai precisar alterar sempre que a gente for criar alguma coisa nova aqui dentro da pasta iOS, tá? Então, começando pelo conf camera, tá? Que é o .m, tá? Que é o nosso arquivo onde vai ter a implementação de fato, né? A exportação de fato. A gente tem basicamente aqui um RCT Extern Method que está externalizando, tá? Uma função chamada multiply, que recebe 2 floats, né? O float A e float B, e aqui basicamente a gente tem os resolvers e reject da nossa promise. Isso aqui é um método, quando a gente vê aqui o RCT, significa que é um método do próprio React, tá? Que é da própria React Bridge, que a gente está importando aqui em cima, tá? Então, esse método aqui é somente para fazer a exportação, a externalização desse arquivo, mas a implementação de fato desse código está aqui dentro do nosso arquivo .swift. É aqui que está o nosso código, a implementação da nossa função de fato. Então, aqui a gente pode ver que a gente tem uma função multiply, que recebe 2 números A e B, e a gente recebe também o resolve e o reject para a gente resolver a nossa promise. E aqui abaixo a gente faz o resolve, retornando o que a gente fizer aqui no resolve, né, o que a gente resolver, vai ser retornado lá para o nosso código JavaScript, né? Lembra que aqui a gente tem uma promise? Então é basicamente isso. Quando a gente utiliza aqui no nosso código Swift o resolve, a gente está resolvendo essa promise que vai voltar lá para o nosso código JavaScript, tá? Então, basicamente aqui ele está fazendo uma função de multiplicação. E vindo aqui para o nosso código Android, cadê aqui a pasta Android, src, main, java, e aqui a gente vai ter os nossos arquivos Kotlin, tá? Então a gente vai ter 2 arquivos Kotlin, um deles a gente nem precisa mexer por enquanto, tá? Que é o package, a gente não vai mexer nele por enquanto. A gente vai trabalhar em cima desse carinha aqui, que é do nosso module, tá? Então a gente vai ver que a gente vai ter aqui a nossa função multiply, assim como antes, que vai ter basicamente a mesma coisa que a gente já viu antes, tá? Então
a gente vai receber 2 números, no caso aqui são 2 inteiros, e a gente vai ter a nossa promise para a gente conseguir fazer um promise.resolve, a mesma coisa que a gente já viu. Se você já mexe com JavaScript, acaba não mudando muito nesse exemplo aqui que a gente tem, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir esse projeto aqui, eu preciso fazer ainda mais uma coisa, tá? Que é só por causa aqui do meu Mac M1. Então eu preciso vir aqui nessa pasta de exemplo que ele traz uma implementação bem simples aqui pra gente, tá? Então, que é basicamente um código que espera a função, né? Espera a promise que a gente viu ser resolvida. A gente chama a função multiply da nossa biblioteca, que já é importado aqui. E a gente espera ela ser resolvida, faz um setResult e exibe em tela, tá? É uma função bem simples, mas para a gente saber como é que a gente utiliza essa biblioteca. E uma das coisas bem da hora do exemplo é que ele não serve só para a gente ter o exemplo e mostrar para quem for utilizar a nossa biblioteca. Ele serve também para a gente testar a nossa biblioteca, testar se ela está funcionando certinho. Então eu vou fazer o seguinte, vou adicionar aqui uma configuração no meu iOS podfile aqui do M1, tá? Só para fazer o projeto rodar no M1. E vou abrir esse projeto aqui no emulador, tá? Então vou rodar aqui o comando yarn example iOS e esperar o nosso aplicativo ser instalado no emulador. Quando for instalado, a gente volta, beleza? Beleza, a gente já terminou aqui a instalação do nosso aplicativo, ele já está com o nosso aplicativo instalado em tela, tá? Deixa eu até diminuir aqui, para a gente conseguir ver o código e o nosso aplicativo ao mesmo tempo, tá? E abrir aqui o nosso example, tá? Deixa eu abrir esse exemplo aqui no app. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho dessa fonte, tá? Do nosso text. A gente nem tem um estilo para essa fonte, né? Acho que tá bem ruim de ver. Então, vou colocar aqui um style, só para a gente conseguir ver melhor isso aqui. Vou colocar um font size de 30. Deixa eu ver se fica bom. Beleza, tá um pouquinho melhor, né? Então, ele tá dando aqui o result de 21 pra gente, tá? Então, basicamente, a gente tá fazendo essa função de multiplicação aqui, o multiply, que está vindo do nosso conf camera, tá? Que é a nossa biblioteca, e fazendo o set result aqui para um estado, tá? Então eu posso mudar isso aqui de 7 para 10, por exemplo, e ele vai colocar aqui 30, tá? Então ele vai multiplicar esses dois números que a gente passar para ele. Então vamos começar agora a implementar a nossa própria função aqui, tá? E interagir com o código nativo, porque até então a gente ainda não fez quase nada, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar aqui no iOS, tá? Então deixa eu abrir aqui a pasta iOS, lembrando que não é a pasta do example, tá? Do exemplo, é a pasta aqui do nosso pacote, tá? Que está um nível acima. Então, vou aqui começar por esse carinha aqui, tá? Que é o nosso arquivo .m, que vai ter basicamente a externalização da nossa função. Então eu vou fazer o seguinte, vou mudar o nome dessa função para OpenCamera, tá? Ela não vai ter parâmetros, beleza? Então a gente vai colocar aqui 2 pontos. A gente pode tirar esse with resolver aqui também, beleza? E deixa eu colocar esse carinha do lado de cá. Então, RCT promise resolve reach reject eject. Beleza, vamos deixar assim, tá? A gente precisa também mudar aqui no nosso index, tá? Para a gente mudar o tipo, né, a função, a interface da função que a gente está exportando. Então, aqui em vez de multiply vai ser open camera. A gente não vai receber mais parâmetros, tá? E a gente vai retornar aqui uma promise e a gente vai resolver essa promise para uma string, tá? Só para a gente continuar mantendo essa comunicação de código e a biblioteca, tá? A gente conseguir passar um valor de um lado para o outro. Beleza, agora a gente vem no nosso arquivo Swift e a gente vai agora implementar essa nossa função e abrir a câmera aqui do nosso aplicativo, tá? Bom, como a gente não tem muito tempo para implementar esse código do zero, eu já trouxe aqui a implementação do código que a gente precisa para abrir o Image Picker no nosso emulador, beleza? Vou só fazer uma última coisa aqui, tá? Só mudar aqui o nome da chamada para OpenCamera, porque a gente já não tem mais as outras funcionalidades. E mudar aqui e mudar isso aqui também para string, tá? Vou rodar um yarn example iOS novamente, tá? Então, yarn example iOS novamente. E vamos ver aqui quando ele abrir o nosso aplicativo, se ele já vai exibir aqui a câmera pra gente, beleza? Bom, aqui a gente já pode ver que ele deu um errinho, tá? Basicamente por um typo, tá? Um erro de digitação aqui, que não é RCT present, tá? É RCT presented. Beleza? E aqui eu até queria aproveitar para dar uma dica para vocês, tá? Vocês que vão precisar fazer algo que envolva código nativo, utilizem a IDE
mais recomendada, né, para aquele código, porque isso vai ajudar muito, tá? Eu estou codando aqui no VS Code, tá? Até pelo tempo que a gente tem, mas se vocês puderem, tá? Utilizem o Xcode e utilizem o Android Studio, porque vai com certeza adiantar muito. Esse seria um erro aqui que o Xcode veria e me alertaria e também já me mostraria como resolver. Beleza? Então agora sim, vamos lá, vamos voltar e eu rodar o comando novamente, beleza? Então, ele instalou aqui o nosso aplicativo, tá demorando um pouquinho porque é a primeira vez, mas... beleza, câmera aberta com sucesso. Então, primeira vez ele demorou um pouquinho, né? Ele retornou a nossa mensagem lá, câmera aberta com sucesso, a promise se resolveu. Deixa eu dar aqui um reload. E beleza, bem mais rápido agora, ele já tá abrindo aqui a nossa câmera no iOS, tá? Então, o nosso código funcionou perfeitamente. A gente tanto conseguiu pegar uma informação lá da thread nativa, lá do código nativo, para o nosso código JavaScript aqui, tá? Utilizando a nossa função. E a gente também conseguiu interagir com o código nativo, no caso do Swift, tá? Vamos fazer o mesmo agora para o caso do Android, tá? Então eu vou fechar aqui o emulador do iOS, porque ele é um tanto pesado aqui no nosso código, e a gente vai começar agora a fazer essa mesma modificação no nosso código Android, tá? Então eu vou vir aqui no Camera Module, e aqui também eu separei uma implementação, tá? Do código que a gente vai precisar implementar para abrir a câmera aqui no Android, tá? Aqui com o Kotlin, então deixa eu substituir isso daqui. Beleza? É basicamente isso que a gente precisa. Vou abrir aqui o meu emulador. Beleza? Já está abrindo aqui para a gente. E enquanto isso, a gente vai rodar um yarn example Android. E aqui a gente vai ter os arquivos Kotlin, tá? Do nosso código. E se a gente vem aqui nesse arquivo aqui, eu diminuir o zoom e aumentar por aqui. A gente vai ver que a gente basicamente vai ter a nossa classe, né? Padrão, como a gente tem em Java. No caso em Kotlin também. Com as nossas variáveis e as nossas funções, tá? A gente vai ter o construtor e a gente vai ter algumas funções. A gente tem aqui as funções que fazem override e as funções que de fato a gente consegue acessar lá no nosso código JavaScript, tá? Então a gente tem a função load, a gente tem a função multi, stop, né? Que são as funções aqui do nosso player, beleza? Beleza, olha só, ele já abriu aqui o nosso aplicativo pra gente, tá? Deixa eu até fechar porque foi tão rápido que... foi bem mais rápido que no iOS, tá? Então deixa eu fechar aqui o nosso aplicativo e abrir ele aqui de novo, tá? Então, fechar ele aqui, abrir o nosso conf câmera, né? Que é o que a gente acabou de instalar. E ele já aparece ali pra gente a nossa mensagem, já aparece aqui o nosso image picker, beleza? Então aqui a gente já tem duas fotinhas que eu tirei agora há pouco. Se eu fechar aqui, voltar para a nossa tela, ele já coloca o result câmera aberta com sucesso, que é o que a gente está retornando lá do nosso lado, lá no lado do nosso Kotlin, tá? Do lado do Android, beleza? Então, bom, com isso a gente já viu todo o fluxo que a gente tem para desenvolver uma lib nativa com o React Native. Agora que a gente aprendeu como é que a gente faz isso, né? No caso, seria só empacotar e jogar lá no GitHub e no NPM, tá? Para o nosso módulo estar funcionando. Deixa eu fechar ele aqui, fechar o emulador. E agora eu vou aproveitar para mostrar para vocês a biblioteca que a gente construiu, tá? Então, estava até dando uma olhada aqui no código. Mas essa é basicamente a biblioteca que a gente construiu aqui para o TC, tá? Que é o React Native AWS e VS Player. Essa biblioteca a gente vai abrir ela, tá? Para ser open source. Então, vocês podem procurar lá no GitHub do TC, tá? Que é /Traders Club, a organização. E vocês vão encontrar essa biblioteca lá, tá? Que é a React Native AWS e VS Player. A gente também vai hospedar ela no NPM, bonitinho para vocês conseguirem utilizar. E ela tem basicamente o que a gente viu até agora, né? Então, se a gente volta aqui no nosso código, a gente vai ter aqui basicamente uma estrutura bem parecida, né? Passa Circle CI, né? Que é de exemplo para a gente configurar o CI, Android, iOS, e é basicamente isso que a gente tem, né? Circle CI, Android, iOS, a pasta Example e a pasta SRC, né? A gente até vai criar algumas melhorias e aqui uma documentação também melhor para vocês conseguirem utilizar essa biblioteca. E aí a grande diferença que a gente tem aqui nessa biblioteca é que a gente não está utilizando Kotlin e Swift, a gente está utilizando Kotlin e Objective-C, tá? Porque os códigos que a gente encontrou que integravam com o IVS, tá? Com o SDK do IVS, a gente encontrou em maioria com Objective-C. Então a gente optou por utilizar Objective-C mesmo, tá? Então tem basicamente o código que a gente já viu. Se a gente vem aqui na pasta Android,
src main java com... Bom, então como é de costume, eu vou finalizar aqui com um pequeno jabá, tá? Queria avisar vocês que o TC está contratando e a gente está com várias vagas. A gente tem vaga para dev back-end, front-end, mobile, full stack. O que vocês se sentirem mais confortáveis para trabalhar, a gente tem provavelmente vaga aqui dentro do TC. E todo mundo que está participando da ReactConf vai receber essas vagas por e-mail, tá? Além disso, vocês todos também receberão acesso ao nosso plano TC Master, tá? Espero que o editor tenha colocado um QR Code aqui em algum lugar, tá? Editor, ajuda nós. Com esse QR Code, vocês vão escanear e vão ter acesso ao nosso plano TC Master, um trial de 7 dias, para vocês conhecerem um pouco mais a nossa plataforma. A gente está implementando, está criando uma arquitetura nova que provavelmente, nesse momento que vocês estão assistindo essa talk, já vai estar em produção. A gente está implementando uma arquitetura nova no front-end utilizando React Query, utilizando Zustand. Então, a gente está melhorando bastante a aplicação que a gente tem hoje. Então, aproveitem para darem uma olhada, conhecerem um pouco de como é que está ficando essa aplicação nova, conhecerem a rádio e essa biblioteca que eu mostrei agora há pouco para vocês, tá? Então, espero poder ver algum de vocês que está acompanhando essa talk aqui dentro do TC. E no mais é isso, espero que também que vocês tenham gostado dessa talk. Aquele abraço e valeu!